Olá pessoal, sou o Anderson Silva, estou aqui para apresentar o mini seminário da disciplina de Climatologia e Mudanças Climáticas do curso de Mestrado em Meteorologia na Universidade Federal de Alagoas. E tem como professor, o Dr. Glauber Lopes Mariano, e como tema esta apresentação é feedback do albedo do gelo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver o que quer dizer, no caso, a palavra albedo, entender. Então, olha só, albedo pode ser definido como a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície, sendo calculado como a razão entre a quantidade de radiação refletida e a quantidade de radiação recebida. Em termos geográficos, o albedo representa a relação entre a quantidade de luz refletida pela superfície terrestre e a quantidade de luz recebida do Sol, afetando diretamente a temperatura de equilíbrio da Terra, ok? Um exemplozinho aqui para saber um pouco mais sobre a questão do albedo, a gente vê a questão da radiação solar, que bate em vários corpos dentro da Terra, diferenciados, Então, por exemplo, a gente tem a questão da neve fresca, que tem um albedo, reflete, de 80% a 95% dessa radiação que chega até ele, enquanto que os bosques de 10% a 20%, a gente tem também a questão da erva, de 25% a 30%, a gente tem também a questão do albedo da Terra média, que é o conjunto de todos esses corpos aqui, e a gente tem também a questão do asfalto, enfim, cada corpo ele tem uma capacidade de albedo diferenciada uma da outra, ok? A gente tem até corpos em fases diferentes, por exemplo, a neve e a água, A neve consegue ter um albedo de até 95% e a água de 10%, Então, a gente consegue ver também que o estado em que se encontra, o estado físico em que se encontra esse corpo também contribui, é diferenciado também, ok? Na questão do albedo da reflexibilidade. Então, a gente consegue também perceber nessa outra imagenzinha aqui a diferença, A gente consegue perceber aqui, que a neve 70% a 95%, isso aí vai variar, essa quantidade de porcentagem vai variar de autor para autor, mas a gente consegue perceber que também que o campo relvado, de 15% a 30%, então é só uma outra forma aqui de perceber a questão do albedo de cada corpo na Terra. Então a gente consegue perceber também a questão da diferença do albedo, que da água, que no caso ela congelada seria de 90% a 95%, que é a 75%, alguns autores a 95%, de reflexibilidade, ou seja, de albedo, enquanto que a água, no seu estado líquido, ela absorve até 94%, e reflete pouco, reflete 6%. Então, a gente consegue ver também essa diferença para poder entender a questão do feedback do gelo, ok, no planeta. Então, vamos lá. Importante também é saber como é que é formado, de que forma acontece a formação do gelo, ok? Então, o gelo, de uma forma geral, ele pode acontecer de duas formas, tá certo? Pela questão do ciclo de vida de uma geleira sendo alimentada pela questão da neve, Então, aqui a gente consegue, por exemplo, perceber as nevadas e a compressão da neve, na parte superior da geleira, cria acumulação, vai acumulando aqui, essa parte aqui vai depositando, e vai criando essa acumulação de gelo, ok? Então aqui já na fase 2 a gente consegue perceber aqui, nascimento 1, fase 2 aqui já seria a questão dos flocos de neve se arredondam e comprimem pela compressão, se convertem em gelo glacial. Então aqui sendo retroalimentada aqui por essa neve que está sendo depositada. No terceiro passo a gente já consegue perceber aqui os afluentes, às vezes geleiras também menores, se incorporam uma à outra, aumentando o tamanho da geleira principal. E a gente vê também no quarto passo, que esse nascimento da geleira com pressão ou junção de afluente também acontece a questão da saída, ok? Muito importante para entender a questão do feedback. Então, a geleira perde gelo e consistência com consequência do derretimento e da evapotranspiração.
Então também ela vai perdendo a questão do derretimento e vai se desprendendo também. Olha aqui, pelo derretimento aqui a gente vê a água do gelo derretido flui ao exterior da geleira por camadas e túneis, e a gente enfim tem a ruptura, né, desse pedaço de gelo sendo derretido. Na parte frontal das geleiras ocorre desprendimento, né, de blocos de gelo, tornando-as iceberg, tá ok? Mas a gente tem uma outra forma também de criação desse gelo, que seria a questão do gelo marinho. É formado pelo congelamento da água do mar na superfície do oceano, né? Os componentes do gelo marinho são inclusões de ar, salmoura, sal sólido e contaminantes. O gelo marinho desempenha um importante também papel no sistema climático, atuando tanto como indicador como amplificador de mudanças climáticas também. Mas aí como é que acontece a questão da formação deste gelo marinho? Então a gente vê aqui, olha, a formação do gelo marinho é um processo lento que requer o resfriamento, né, da coluna de água a temperaturas próximas ao ponto de congelamento de menos 1,8 graus Celsius. Isso no espaço de 100 a 150 metros de profundidade. A gente tem um pouco aqui da dinâmica também dele, tá? Então a gente sabe que o gelo da água doce é formado a partir de 0 graus Celsius, porém como o gelo marinho, como a água do oceano, ela tem também a questão da concentração de salinidade. Esse gelo aqui marinho, ele só vai começar a se formar de menos 1,8 graus Celsius. E aí a gente tem a questão da camada de baixa salinidade. Na medida que esse gelo aqui vai baixando de temperatura, ele vai se solidificando e o gelo vai sendo expulso para camadas mais profundas, tá? Aumentando assim a concentração de salina no fundo dessa localidade aqui da água oceânica. E aí a massa de água do Atlântico também. O gelo é pouco denso e na sua formação ele expulsa o sal, ficando mais leve ainda, fazendo com que ele flutue sobre o oceano. Tá? Que a gente sabe que abaixo de 4 graus Celsius a densidade, ao invés de aumentar, ela vai diminuindo, né? Características próprias aí da questão da água, ok? Então vamos lá para a evidenciação do feedback do albedo do gelo agora. O albedo diminui com a retirada do gelo marinho, isto é, menor coeficiente de reflexão, pois a radiação que é refletida pelo gelo marinho é maior do que a refletida pelo oceano, tá ok, gente? Então o que é que acontece? A diminuição do albedo no inverno é maior do que no verão, principalmente nas proximidades dos mares de Wendell e Ross, onde estão localizadas as maiores concentrações de gelo antártico marinho, né? Assim como as maiores espessuras também. Salienta-se que no final do inverno ocorrem as maiores concentrações de gelo marinho, ok? Então, sem mais delongas, a gente consegue perceber também que no verão a concentração e a espessura do gelo marinho é menor, por isso a diferença do albedo também menor. Esse processo de menor albedo está diretamente relacionado ao tipo de gelo marinho presente na versão austral, tá, gente? Sendo um gelo mais fino e mais elástico, absorvendo mais calor e, por consequência, refletindo menos radiação incidente também, tá ok? Então tem essas características próprias. Por exemplo, no Ártico a gente já se evidencia, né, uma diminuição mesmo diária, tá ok? Desse gelo, ok? Que serve como regulador térmico. Então, na década de 80 a gente tinha esse tamanho aqui. Uma imagem tirada no mesmo período já consegue perceber aqui, fazendo uma análise, que vem diminuindo, e a projeção é que para 2050, no verão, já se derreta aqui esse gelo todo, ok? Então a análise quantitativa evidenciou o sistema de aceleração do gelo derretido. As superfícies das águas escuras absorvem mais calor também do que superfícies de gelo branco, derretendo o gelo e aumentando a superfície de água no Oceano Ártico. Então, explicando esse outro motivo também de derretimento desse gelo, né, do feedback do albedo desse gelo, faz com que o seguinte, né, o gelo branco, que é formado pelaquela deposição de neve que a gente viu lá atrás, ele tem um poder de albedo bem maior, né, o albedo dele é bem maior do que o gelo que é formado
pelas águas, pelo congelamento de águas oceânicas, o que faz com que essa camada de gelo, né, que antes era preenchido pelo gelo branco, passe a não ser mais preenchido por esse gelo branco. Por causa da questão do aquecimento, menos quantidade de gelo branco tem se depositado em cima, e que tem feito com que esse gelo, derretimento desse gelo que é formado pelas águas oceânicas, né, mais escuro, absorva mais calor, consequentemente derreta-se mais e vai diminuindo assim também o tamanho desse gelo, tá ok? Então, então uma consequência do aquecimento global é a menor quantidade de deposição de neve, logicamente, uma menor quantidade de reflexão, já que essa neve branca, esse gelo branco tem um poder maior de reflexão, e um maior derretimento desse outro tipo de gelo que é formado pelo gelo marinho, ok? Pelas águas marinhas. Então, as áreas marítimas cobertas de gelo no Oceano Ártico durante o verão quase diminuíram a metade desde a década de 70 e 80, aumentando o alarme de que o oceano está mudando, né, de uma zona de gelo de vários anos para uma estação de gelo sazonal. O IPCC prevê que a cobertura de gelo no verão do Oceano Polar possa desaparecer quase completamente já em 2050. Vários fatores foram citados como causas, incluindo o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões de circulação atmosférica, e uma outra causa também observam que a distribuição de gelo marinho afeta os ciclones também, extratropicais, sobretudo os que têm sua origem na borda continental. Mas outras consequências que podem se desencadear desse feedback do gelo, do albedo, feedback do albedo do gelo, tá? Seria a questão do aumento do nível do mar. Uma vez que a gente sabe que quando esse gelo vai derretendo, o volume dele pode ir aumentando, né? E aí, na medida que vai aumentando, vai elevando o nível do mar, provocando problemas socioeconômicos e ambientais. Existe uma projeção daqui para 2100, segundo autores, né, dizendo que provável, numa análise bem rápida, assim, bem legal e otimista, o nível do mar vai aumentar até 1 metro, né, o que pode provocar aí alagamentos, principalmente nas cidades que têm uma elevação menos de 1 metro, né, acima do nível do mar. Então, provocando vários problemas, tá, sociais também. E também tem a questão de prejudicar, né, mudar toda a dinâmica ambiental também dos estuários e por aí vai. Vale salientar que esse aumento ele não se daria de forma uniforme no globo inteiro, devido a características específicas também, né, mas que em alguns locais chegaria a esse patamar, ok? Aqui tem as referências utilizadas nesta apresentação. Bom, pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para que a gente possa ampliar os estudos que foi feito, ok? Forte abraço, tchau, tchau.